Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Jair Bolsonaro muda de postura e defende a vacinação contra a Covid-19. Durante o pronunciamento, diversas cidades registram panelaço em protesto contra o presidente. E os gols da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu em casa para o Atlético Goianiense. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. O 7º lote de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil nesta quarta-feira. A Giovana Rizardo tem mais detalhes para a gente sobre as vacinas que desembarcam neste mês no país. Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Quase 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer desembarcaram no aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo. E a terceira parte desse carregamento deve chegar nesta quinta-feira. Então, até o final da semana, vão chegar no Brasil 2.400.000 doses de vacinas da Pfizer, que costumavam ser distribuídas apenas para as capitais dos estados, Salsi, por conta do armazenamento delas, que é feito em baixas temperaturas. Mas no fim do mês passado, a Anvisa deu uma autorização para que elas fossem guardadas em freezers comuns. Então, com isso, cidades menores vão receber também as doses. Já o Instituto Butantan confirmou nesta quarta-feira que vai receber mais um lote de matéria-prima para a produção de 10 milhões de doses da Coronavac. Elas devem chegar, esse carregamento, esses insumos devem chegar até o fim do mês de junho, no dia 28. E o governo de São Paulo divulgou números preocupantes em relação à pandemia aqui no estado. Na média diária da semana passada, em relação a 2 semanas atrás, houve aumento das internações de quase 7,5%. Também houve aumento no número de mortes de mais de 3,5%. Só ficou em queda realmente o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus, 22% a menos. Desde o começo da pandemia, São Paulo já registra 112 mil mortos pela Covid, isso só no estado de São Paulo. Salsi. Obrigada, Giovana. Importante ficar atento aos cuidados, principalmente agora com o feriado, né? Obrigada pelas informações. No pronunciamento desta noite, o presidente Jair Bolsonaro indicou uma mudança de postura. Ele defendeu a importância da vacinação e disse que todos os brasileiros que quiserem serão vacinados. Vamos ouvir um trecho. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas 5 países que produzem vacina contra o Covid no mundo. Durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, foram registrados panelaços em diversas cidades brasileiras. Logo depois do pronunciamento, o comando da CPI da pandemia no Senado divulgou uma nota sobre a fala do presidente Bolsonaro. Assina um texto o presidente da CPI, o vice e o relator, além de outros integrantes da comissão.
O texto diz o seguinte: a inflexão do presidente da República celebrando vacinas contra a Covid-19 vem com um atraso fatal e doloroso. O Brasil esperava esse tom em 24 de março de 2020, quando inaugurou-se o negacionismo, minimizando a doença, qualificando-a de gripezinha. A reação é consequência do trabalho desta CPI e da pressão da sociedade brasileira que ocupou as ruas contra o obscurantismo. Embora sinalize com recuo no negacionismo, esse reposicionamento vem tarde demais. A CPI volta a lamentar a perda de tantas vidas e dores que poderiam ter sido evitadas. E a CPI da pandemia vai ouvir novamente o ministro da Saúde. O depoimento de Marcelo Queiroga já foi marcado para a semana que vem. A Renata Varandas tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Boa noite, Renata. Oi, Salsi, boa noite. O depoimento do ministro da Saúde foi adiantado pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Queiroga vai ser ouvido de novo na terça-feira, o que irritou os senadores da base governista. Eles argumentam que a CPI toma tempo do ministro e atrapalha os trabalhos na área da saúde. Assuntos como a demissão da ex-secretária de enfrentamento à Covid, Luana Araújo, e a realização da Copa América no Brasil devem ser abordados pelos senadores. Na quarta-feira, vai ser a vez do ex-secretário executivo do Ministério, Elcio Franco. A CPI também adiantou o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, para quinta-feira que vem. Ele deve explicar a crise provocada pela falta de oxigênio no estado e também a operação da Polícia Federal desta quarta-feira. E na sexta-feira da semana que vem vão ser ouvidos médicos e cientistas. Salsi. Obrigada, Renata. Agora vamos aos números da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 16.720.000 casos de coronavírus. São mais de 467.000 mortes. Foram 2.507 registros de mortes em 24 horas. Também, neste mesmo período, mais de 100.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 15.168.000 pacientes recuperados da Covid e mais de 1.084.000 seguem em acompanhamento médico. Nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, o governo anunciou nesta quarta-feira uma campanha para acelerar a vacinação contra o coronavírus no país. O objetivo é conseguir vacinar cerca de 70% da população adulta antes do feriado nacional de 4 de julho. Para atingir a meta, a Casa Branca preparou uma nova lista de incentivos para atrair os americanos que ainda não se vacinaram. Entre os benefícios estão descontos em supermercados, corte de cabelo e até bebidas alcoólicas. Um total de 63% dos cidadãos já receberam ao menos uma dose de vacina nos Estados Unidos. E em Nova York, as doses serão oferecidas dentro das escolas. Jovens de 12 a 17 anos poderão tomar a vacina durante as aulas presenciais. A campanha começa na sexta-feira. Cerca de 23% das crianças desta faixa etária já foram imunizadas na cidade. O objetivo é vacinar o máximo de alunos até o fim do semestre letivo. Israel também aprovou a vacinação contra o coronavírus para adolescentes entre 12 e 15 anos. Nesta semana, o país acabou com quase todas as restrições após uma campanha de vacinação em nível nacional para maiores de 16 anos. 56% da população está totalmente vacinada. Na França, jovens de 12 e 18 anos serão vacinados a partir de 15 de junho. Na América do Sul, o Uruguai e o Chile também aprovaram o uso da vacina da Pfizer para adolescentes. Olha, por aqui, infelizmente a realidade é outra. Com a confirmação do primeiro caso de Covid-19 da cepa indiana no Paraná, Curitiba reorganizou a rede de saúde da capital. A Adriana Lopes conta pra gente agora como é que fica o atendimento por lá. Adriana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. As alterações foram feitas nas unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, nas unidades básicas de saúde, que são as UBSs, e em 3 prontos socorros administrados pelo SUS. No novo formato, as 9 UPAs da cidade passam a funcionar como unidades de internamento somente de casos de Covid-19. Normalmente, esse tipo de hospital fica aberto 24 horas e recebe casos de urgência e emergência. Agora serão de responsabilidade
responsabilidade das 19 unidades básicas de saúde. Tradicionalmente, as UBSs prestam atendimentos de rotina de saúde. Já os prontos socorros dos hospitais Cajuru, Evangélico Mackenzie e Trabalhador estão atendendo apenas pacientes com casos graves encaminhados pelo Serviço de Saúde, como o SAMU e UPAs. Curitiba atualmente está em bandeira vermelha para a Covid-19, que é a bandeira mais grave e deve continuar assim até o próximo dia 9 de junho. Salce. Preocupante, né, Adriana? Já Santa Catarina vai retomar a vacinação contra o coronavírus de acordo com a faixa etária. As informações de Florianópolis agora com André Hold. André, boa noite para você. Boa noite, Salce. A decisão foi anunciada nesta quarta pelo Comitê Gestor da Secretaria da Saúde. A vacinação de pessoas com menos de 60 anos de idade deve acontecer junto com os grupos prioritários em todo o estado. Na capital, Florianópolis, a Prefeitura informou que a vacinação para moradores de 58 e 59 anos vai ser no sábado, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Nesta quarta-feira, chegaram a Santa Catarina mais de 200 mil novas doses da vacina Oxford AstraZeneca. No total, o estado já recebeu mais de 3 milhões e 400 mil doses de vacinas desde o início da campanha de imunização. Salce. Obrigada, André. Do Sul, vamos para o Nordeste, porque a Bahia anunciou mudanças nas diretrizes de vacinação contra a Covid-19 para os próximos dias. A repórter Juliana Tourinho tem as informações para a gente. Juliana, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A notícia foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Salvador. Foi definido que, a partir de agora, 80% das vacinas serão aplicadas por faixa etária e os outros 20% serão destinados aos grupos prioritários. Isso inverte o critério adotado pelo Plano Nacional de Imunizações, que antes reservava 70% das vacinas para os prioritários e 30% para o restante da população. As aplicações por idade devem começar nas próximas semanas. Enquanto isso, a Bahia retoma nesta quinta-feira a vacinação para pessoas de 56 anos. Isso depois da chegada de quase 370 mil doses do imunizante da AstraZeneca. Foram 5 dias com vacinação exclusiva para a segunda dose por causa da falta do imunizante. Salce. Obrigada, Juliana. Notícia boa agora do Ceará, porque Fortaleza vai começar a vacinar a população em geral a partir de domingo. O Elmar Lima conta pra gente como isso vai funcionar. Elmar, boa noite. Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. A vacinação da população entre 18 e 59 anos será em ordem decrescente e haverá uma lista diária com os nomes cadastrados para receber o imunizante. O processo de vacinação será nos postos drive-thru da capital, que atualmente estão atendendo profissionais da educação, pessoas em situação de rua, além de trabalhadores de portos e pessoas remanescentes das fases anteriores. Para esta nova etapa, o Ceará recebeu na terça-feira um lote com 243.250 doses da AstraZeneca e nesta quinta deve receber um novo lote com mais 24.570 doses da Pfizer. A maior parte desses imunizantes será aplicada na população aqui de Fortaleza. Salce. Obrigada, Elmar. Olha, o feriado já começou, né? E as cidades do litoral paulista prometem endurecer a fiscalização neste feriado prolongado para frear o avanço da Covid-19. Vamos saber agora como ficam as restrições com a Fernanda Burger. Fernanda, boa noite. Boa noite, Salce. Aqui em Santos, a Prefeitura volta a montar as barreiras sanitárias na entrada da cidade. Já a partir da madrugada desta quinta-feira, Guarda Municipal e Polícia Militar vão impedir a entrada de turistas que pretendem passar o dia aqui no litoral. Os ocupantes de veículos de passeio também serão submetidos à medição de temperatura. E vai haver ainda fiscalização reforçada no comércio da cidade para evitar aglomeração. As praias estão liberadas apenas para atividades físicas individuais. Salce. Obrigada, Fernanda. Pelo menos 5 municípios gaúchos adotaram medidas mais restritivas também para este feriadão. O Felipe Bueno traz as informações para a gente. Oi, Felipe.
Oi, Salsi. Boa noite a todos. As cidades de Ibirubá, Piratini, Passo Fundo, Santo Ângelo e Pelotas limitaram os horários de funcionamento das atividades. Em Ibirubá, há restrição de circulação de pessoas que não trabalham em serviços essenciais. A alteração acontece desta quarta-feira até a segunda, das 8 da noite às 5 da manhã. Em Piratini, foi decretado estado de calamidade pública. Em Santo Ângelo, a maioria das atividades fica fechada a partir das 2 horas da tarde do sábado. Já em Passo Fundo, a Prefeitura fará fiscalização para coibir o descumprimento dos decretos. E em Pelotas, tem restrições das atividades desde esta quarta-feira até a segunda. Salsi. Obrigada, Felipe. E atenção, 7 estados estão autorizados a vender sem impostos estaduais o chamado kit intubação, que reúne medicamentos e equipamentos usados em UTIs. Voltamos a Brasília agora para conversar com o Yuri Ascar sobre este assunto. Yuri, boa noite para você. Temos o Yuri. Yuri, boa noite. Quais são esses estados, Yuri? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo receberam autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para não cobrar o ICMS desses medicamentos. O benefício também foi estendido ao transporte de equipamentos do kit e às importações diretas realizadas pelas próprias unidades de saúde. O encontro do CONFAS, que reúne todos os secretários estaduais responsáveis pela Fazenda, ocorreu na segunda-feira, mas o resultado só foi divulgado nesta quarta pelo Ministério da Economia. Salsi. Obrigada, Yuri. E a Câmara aprovou a medida provisória que torna empréstimos bancários mais acessíveis durante a pandemia. A Lívia Veiga tem os detalhes para a gente também de Brasília. Oi, Lívia, boa noite. Boa noite, Salsi. Até o fim deste ano, os bancos estão dispensados de exigir documentos de regularidade fiscal quando o cliente for contratar ou renegociar empréstimos. A decisão vale para pessoas físicas e jurídicas. Cooperativas, micro e pequenas empresas terão prioridade na obtenção de crédito quando envolver recursos públicos. Essa regra também vale para os setores mais atingidos pela pandemia. A Câmara ainda aprovou a medida provisória que aumenta a tributação de bancos e limita a isenção de pessoas com deficiência na compra de carros com desconto em impostos. Essas medidas são para compensar a diminuição de tributos sobre óleo diesel e o gás de cozinha. As duas MPs ainda precisam passar pelo Senado. Salsi. Obrigada, Lívia, pelas informações. Agora seguimos com o mercado financeiro. O dólar fechou a quarta-feira em queda de 1,22%. Como conseguimos ver aqui no nosso telão, a moeda americana alcançou o menor valor desde 18 de dezembro do ano passado, R$ 5,08. Já a Bolsa de Valores de São Paulo registrou um novo recorde nas ações negociadas nesta quarta-feira, 129.601 pontos, com alta de 1,04%. Nesta quarta-feira, chegou a São Paulo o 5º grupo de missionários brasileiros deportados de Angola de forma arbitrária. O episódio aumentou a tensão entre os dois países. 6 pastores e as esposas foram recebidos no aeroporto de Guarulhos por fiéis, familiares e amigos. Entre os deportados estavam vítimas de agressão quando templos da Universal foram invadidos. Um dos missionários chegou a ser preso quando tentava voltar para casa. Especialistas em direito internacional cobram uma postura mais rígida do governo federal para proteger e defender os cidadãos brasileiros que vivem em Angola. Eles foram expulsos de Angola, deixando seus pertences, deixando seus bens, sem um processo que seria inclusive exigido pela própria legislação angolana. E o Itamaraty até hoje não tomou uma atitude. Esses pastores que estão sendo expulsos, eles têm bens, a igreja tem bens em Angola e eles não estão sendo ressarcidos. Hoje é Universal, amanhã vai ser o quê? A Odebrecht, porque a Odebrecht ou as outras construtoras que estão em território angolano, que vão ser depulhadas de seus bens de um momento para outro, e as pessoas que moravam lá há anos, 10, 15, 20 anos, as pessoas, os brasileiros morando lá, vão ser simplesmente expulsos.
Quer dizer, cadê o Itamaraty? Nós celebramos com Angola um acordo de reciprocidade. Então, os direitos e os deveres que os brasileiros têm em Angola são os mesmos direitos e deveres que os angolanos têm aqui no Brasil. A partir desse desrespeito, cabe ao governo brasileiro, no caso destes excessos, estabelecer eventuais sanções a Angola, no sentido de que angolanos também sejam deportados ou sejam tirados do Brasil a partir do momento em que estas regras não estão sendo cumpridas por eles. Na região norte do país, a preocupação é com a cheia dos rios. 27 municípios paraenses estão em situação de emergência. O Felipe Nobre atualiza a situação para a gente agora. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. Um exemplo é a cidade de Óbidos, no oeste do Pará, que está em situação de emergência desde o dia 24 de maio. Imagens feitas na manhã desta quarta-feira por um cinegrafista amador mostram que os níveis do rio Amazonas e do lago Pauxis permanecem acima do normal. A maré atingiu quase 8,5 metros de altura, de acordo com a prefeitura do município. Para facilitar a vida dos moradores, foram construídas pontes de madeira nas áreas de alagamento. Além das 27 que decretaram situação de emergência, outras 12 cidades já alertaram o governo estadual sobre os alagamentos. Salsi. Obrigada, Felipe. Do Rio de Janeiro, temos um flagrante de execução na Baixada Fluminense. O Leonardo Aki tem as informações para a gente. Oi, Leonardo, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, o vídeo foi gravado no bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 2 homens chegam num carro prata, um deles desce e aponta uma arma para os 2 jovens que caminhavam na rua. Eles são obrigados a deitar no chão. Enquanto o homem armado revista as vítimas, o outro chega com o carro. É o momento em que os tiros são disparados a queima-roupa. A Polícia Militar confirmou o caso e informou que PMs do batalhão da área encontraram 2 corpos com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A identidade deles não foi revelada. A perícia vai analisar as imagens e colher depoimentos de testemunhas. Salsi. Que horror, hein? Obrigada, Léo, pelas informações. O Ministério Público denunciou um procurador de justiça por atirar contra uma professora após uma discussão no trânsito de Belo Horizonte. Vamos saber os detalhes agora com a Virgínia Nalon. Virgínia, um motivo banal, né? Boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O procurador Bertoldo Mateus de Oliveira Filho foi denunciado por tentativa de homicídio. O caso aconteceu no dia 1º de outubro do ano passado. Segundo o Ministério Público, Bertoldo discutiu com uma motorista no trânsito e atirou 2 vezes, mas ela conseguiu se esconder numa garagem. A promotoria diz que Bertoldo assumiu o risco de matar. A denúncia ainda aponta que Bertoldo conduziu o carro dele com capacidade psicomotora alterada, em razão do consumo de álcool. Caso a justiça aceite a denúncia, Bertoldo Filho pode responder por tentativa de homicídio. Salsi. Obrigada, Virgínia. Mais de 18 milhões de alunos e 1,5 milhão de professores da rede pública podem ter internet grátis. O projeto, que tinha sido vetado pelo Planalto, foi mantido pelo Congresso. Um dos autores é o deputado federal Danilo Cabral. O parlamentar do PSB de Pernambuco participou do JR Entrevista. Veja. O novo normal da educação, ele é um modelo híbrido. Já está funcionando em estados e municípios, nas escolas, uma parte presencial, outra parte à distância. E a realidade social de muitos jovens que estão nas escolas públicas do Brasil, eles não têm condições de ter acesso a esses equipamentos. Então foi por conta disso que nós apresentamos aqui, junto com um conjunto de outros parlamentares de vários partidos, mostrando inclusive que essa é uma causa suprapartidária, um projeto que destina 3,5 bilhões de reais com recursos do FUST para que estados e municípios possam adquirir tablets e pagar pacote de dados para alunos da educação básica, neste primeiro momento, para que a gente pudesse ter um foco, aqueles que estão inscritos no CadÚnico, ou seja, em maior situação de vulnerabilidade. E, além disso, 1,5 milhão de professores, porque não é só o aluno que tem dificuldade, a gente sabe que tem muitos professores também hoje que têm dificuldade de ter acesso a um equipamento. Então, para que a gente faça isso de forma plena, aluno e professor terão direito, já é lei isso, foi aprovado
no Congresso Nacional, havia sido aprovado, o presidente Bolsonaro havia vetado e o Congresso manifestou-se sobre esse veto e derrubou o veto. Então, agora já é um direito de alunos e professores, a partir de agora, na ação de Estado e município, ter acesso a esses equipamentos e o pacote de dados. Agora vamos ao Japão, porque 10 mil voluntários desistiram de ajudar na realização da Olimpíada de Tóquio. Os detalhes com a correspondente Silvia Kikuchi ao vivo. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A alegação para as desistências é a insegurança quanto aos riscos de contaminação durante os Jogos. Com isso, o número de voluntários caiu para 70 mil pessoas. Mas os organizadores dos Jogos garantem que isso não vai afetar as operações. Tóquio e outras cidades do país se encontram em estado de emergência desde abril. O período deve se estender até 20 de junho. E a China decidiu suspender os esportes de alto risco depois da maratona que terminou com a morte de 21 corredores. O caso foi há 2 semanas no noroeste do país. Os atletas morreram de hipotermia e exaustão. A China quer estabelecer regras mais rigorosas que garantam maior segurança para os competidores durante essas provas. Salsi? Necessário, né? Muito obrigada, Silvia, pelas informações. E olha, uma criança de 5 anos foi encontrada sozinha na fronteira dos Estados Unidos com o México. O vídeo mostra o garoto gritando após ser abandonado por um casal próximo ao Rio Grande. Agentes da patrulha da fronteira surgem e levam a criança. Durante março e abril, mais de 36 mil crianças entraram nos Estados Unidos desacompanhadas de um adulto. Que cena, né? E agora o futebol, 7 partidas foram disputadas nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. América Mineiro e Criciúma empataram em 0-0. Nos outros jogos, destaque para o Atlético Goianiense, que surpreendeu o Corinthians fora de casa. Veja os gols. Em Itaquera, o Corinthians recebeu o Atlético Goianiense e perdeu. Dudu cruzou para Ronald completar para o gol. Contra-ataque do Atlético, Ronald tocou para João Paulo marcar. Corinthians 0, Atlético Goianiense 2. Fluminense e Bragantino se enfrentaram no Maracanã. Fred tabelou com Gabriel Teixeira e chutou para marcar 1-0. Após a troca de passes, Abel Hernandes mandou para o gol. Fluminense 2, Bragantino 0. Em Belém, no Pará, o Atlético Mineiro saiu na frente do Remo com Johan. Ele recebeu passe de Nátio Fernandes e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Ainda no primeiro tempo, Hulk ganhou de 2 marcadores, ele avançou e tocou para o argentino Nátio Fernandes fechar o placar. Remo 0, Atlético Mineiro 2. Em Porto Alegre, o Grêmio jogou contra o Brasiliense. Jonathan Robert fez boa jogada e na sobra o atacante Ricardinho aproveitou para fazer 1-0 para o tricolor gaúcho. No segundo tempo, o goleiro Sucuri saiu jogando errado. Ricardinho partiu em direção ao gol e após 2 tentativas tocou para Jean-Pierre marcar o segundo. Grêmio 2, Brasiliense 0. Na Arena Castelão, clássico entre Fortaleza e Ceará pela Copa do Brasil. O Ceará marcou o primeiro. Gabriel chutou e no rebote do goleiro Felipe Alves, Kleber abriu o placar. No segundo tempo, Wellington Paulista desviou de cabeça. A bola bateu na trave e nas costas do goleiro Richard antes de entrar no gol. Em Chapecó, Anselmo Ramon recebeu cruzamento na área e fez 1-0 chapecoense sobre o ABC de Natal. Novo cruzamento da esquerda e desta vez Mike ampliou a vantagem. No segundo tempo, a bola desviou na cabeça do zagueiro Derlan da chapecoense, mas o árbitro marcou o pênalti. O Alisson cobrou e diminuiu para o ABC. Só que Mike aproveitou a sobra na área e cabeceou para fechar o placar. Chapecoense 3, ABC 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Fique agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.